E hoje nós vamos, nesse último dia da nossa trezena, vamos refletir sobre o mandato de Deus, porque Deus nos manda, Ele nos manda amar. E de modo todo especial, Ele nos manda amar na hora que a gente mais precisa. Quando somos ofendidos, quando estamos feridos, como somos feridos, ou também quando ferimos alguém. Uma tradição que nasceu na Itália, lembra a sacolinha que Santo Antônio usava ao seu lado, quando ele saía pedindo auxílio, pedindo esmola para o sustento dos mais pobres. E tinha sempre o necessário para atender essas necessidades. Ó Deus, Criador do gênero humano, que amais a virtude da pureza e nos convida à prática da solidariedade e da caridade, abençoai essas sacolinhas que hoje, com devoção, vos apresentamos em honra do vosso confessor e doutor Santo Antônio. Vos pedimos, por Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês receberam um papelzinho onde foram convidados a escrever ou a simbolizar neste papel as suas necessidades, os seus pedidos. Cantando o número 17, vamos apresentar os nossos pedidos nas mãos do nosso Deus. Pedimos, ó Pai, que este fogo eleve aos céus essas nossas necessidades, e sendo para a vossa maior glória, que sejamos, Senhor, atendidos. Refletimos ao longo dos 12 primeiros dias da nossa trezena sobre o credo, a profissão de fé. E hoje temos como tema Antônio, defensor do símbolo da fé. E para percebermos, nesse último dia, qual é a síntese desse credo, qual é a coluna vertebral e que acompanha as 12 afirmações do credo, aí a gente, procurando responder a esta pergunta, a gente vai se deparar com esse mandamento de Jesus Cristo. E encontramos na Sagrada Escritura, no Evangelho de João, essas duas afirmações de Jesus, que parecem iguais, porém tem uma pequena diferença. A primeira afirmação que Jesus faz é na última ceia. Depois que ele lava os pés dos seus discípulos, Jesus diz textualmente assim: eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Pouco depois, no último discurso que ele dirige aos seus discípulos, antes de encaminhar-se para o Monte das Oliveiras, onde ele seria preso, e depois segue todo o processo de julgamento injusto, a tortura e a sua morte, Jesus, ele dirige as palavras que hoje o Padre Sérgio acabou de ler para nós. Diz assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. As suas palavras nós encontramos neste Evangelho, e comparando essas duas formulações do último mandamento de Jesus, nós vamos observar uma pequena, mas significativa diferença.
E a diferença está numa palavrinha com 4 letras, 2 vogais e 2 consoantes. Na palavrinha novo. Na primeira fala, Jesus diz: eu dou a vocês um mandamento novo. E na segunda fala, Jesus diz: este é o meu mandamento, que vos amei uns aos outros como eu vos tenho amado. Por que esta mudança em tão pouco tempo? Porque a diferença de tempo é insignificante. Da última ceia, termina de comer, vai para o Monte das Oliveiras e lá faz esse. Antes de ir para o monte, ele faz esse discurso. Por que Jesus muda em tão pouco tempo? Porque Jesus, ele quer dar um mandamento que ele praticou. Então não é novo. Se você diz, Padre Rezende, eu amo fulano de tal como Jesus nos ama, não tem nada de novo, não tem nada de inédito. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez isso primeiro. E é por isso que Jesus, na sua segunda fala deste mandamento, ele omite essa palavra novo, porque ele quer dizer agora, olha, esse mandamento não é novo, porque eu já pratiquei. E eu convido vocês, meus discípulos, a viver este mandamento. São as últimas palavras de Jesus. Imagine vocês que o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho está no leito de morte e você ali ao lado. Se esse ente querido seu pede alguma coisa, é o último pedido, você vai fazer de tudo para que esse desejo, para que essa vontade desse ente querido se cumpra. E poderemos, portanto, então agora dizer, Jesus no leito de morte, porque ele já sabia e já disse que a sua hora chegou, ele pede aos seus discípulos, amem-se como eu vos tenho amado. Portanto, temos que concluir dizendo que para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, para nós batermos no peito e dizermos, eu sou cristão, nós temos que praticar. Porque para ser verdadeiro discípulo, devemos praticar esse mandamento. O amor, portanto, é a identidade do discípulo. Se você é incapaz de amar, não diga que é discípulo de Jesus. E poderemos, para ficar mais próximo de nós, se você é incapaz de amar, não diga que é devoto de Santo Antônio, porque isso é mentira. Porque Santo Antônio, como tantos outros irmãos que assumiram a fé, eles procuraram, fizeram de tudo para colocar em prática esse mandamento de Jesus. Aí você pode me dizer, mas é muito difícil. É muito difícil amar uma criatura chata. É muito difícil amar aquela criatura do meu condomínio que é fofoqueira. É muito difícil amar aquele fulano que trabalha comigo, porque pense no cara chato. Aquela pessoa insuportável, que quando você está até no restaurante, que aquela criatura põe o pé, parece que o clima mudou.